Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 15 de dezembro, agora na Espanha, 11 horas e 13 minutos. No Brasil, 7h13 da manhã. Gente, vejam a laje que a BTC encontrou quando bateu aqui na máxima em 18.387. Para quem fez o curso de análise técnica Renato Lianov, a gente sabe que a base da análise técnica é memória e tendência. O mercado tem memória e tendência. É a teoria de Down. A gente bateu aqui, né, nesse antigo suporte brutal, que agora está se comportando como resistência, e obviamente a gente cedeu. Achei até que caiu pouco. Foi um suporte testado uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Só foi rompido de cima para baixo como suporte no crash da FTX, aqui em 9 de novembro, que foi o day after, o dia seguinte à suspensão de saques na FTX. A gente rompeu e agora, de baixo para cima, vai significar uma poderosa resistência. E coincide também com o patamar da VWAP mensal do mês 11, que estava exatamente em 18.200, 18.300. Eu achei até que caiu pouco. A gente bateu nessa laje, tranquilamente a BTC poderia testar 17.100, que é justamente onde está a VWAP mensal do mês 12. Mas a gente segue ali estressando a Upper, numa movimentação normal e com uma latência, uma força latente compradora muito interessante. No intraday, a BTC tá maravilhosa, um reloginho suíço, bate na lower, volta para VWAP, ficou a madrugada inteira orbitando a própria VWAP e agora, no começo da manhã aqui na Espanha, ainda era madrugada aí no Brasil, bateu na lower, voltou rapidamente para VWAP, deu um bom trade aqui. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais, com certeza vão fechar rapidamente. E no gráfico semanal, a gente abriu um pavio aqui em cima desse corpo real já mais extenso, muito interessante. É muitíssimo provável que o candle da próxima semana, que vai começar na próxima segunda-feira, avance forte em direção à média móvel de 200 períodos aqui no semanal. Lembrando, gente, que o DXY está caindo igual uma jaca, fazendo fundos cada vez mais profundos e já já ele vai buscar a média móvel de 200 períodos aqui no semanal. O DXY ele guarda uma relação movimentacional de inversão com a BTC. Quando ele desaba, a BTC normalmente sobe. E é isso que vai acontecer. O DXY mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas. É o dólar norte-americano contra libras esterlinas, ienes japoneses, francos suíços. E quando ele cai, normalmente a BTC sobe. E é bem provável que essa queda do DXY em direção a 98, 99 leve a BTC para estressar no mínimo esses topos aqui no patamar de 21.500, 21.600, podendo bater até um pouco mais. Na Seara Fática, então vocês vejam que no intraday tá bonito, daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala. Na Seara Fática, o ex-co-CEO da FTX Bahamas, o Ryan Salame, ele afirmou que dias antes da quebra da FTX, houve uma movimentação anormal, de acordo com o tribunal das Bahamas. O Ryan Salame afirmou que houve uma movimentação anormal de recursos da FTX Bahamas em direção à sua empresa irmã pertencente ao conglomerado, a Alameda Research. E ele avisou aos reguladores das Bahamas horas antes do crash, da suspensão de saques, essa migração de recursos da FTX Bahamas em direção à Alameda Research. Talvez isso salve a pele do Ryan Salame, mas vai acabar recrudescendo e piorando muito a situação criminal de Sam Bankman-Fried, que está enfrentando acusações não só junto às autoridades das Bahamas, mas também junto às autoridades norte-americanas, que agora iniciaram uma briga judicial pela extradição de Sam Bankman-Fried, que encontra-se preso nas Bahamas. E a Alameda Research também tentou resgatar 3.000 BTCs embrulhadas, Rapid BTC, junto a BitGo. Eles não conseguiram porque o representante da Alameda Research, que tentou fazer a conversão das Rapid BTCs, ou seja, as BTCs embrulhadas
iriam ser convertidas em BTCs na rede. Eles só não conseguiram desembrulhar, vamos colocar, sacar as 3.000 BTCs, porque o representante da Alameda Research não passou no KYC, né? No Know Your Customer. E acabou que foi rejeitada a transação. Por pouco eles conseguem sacar essas 3.000 BTCs, o que no final ia acabar impondo mais prejuízos aos credores, né? Que são os clientes que foram lesados. E o CEO da Binance, o CZ, afirma que vem meses turbulentos por aí. Segundo ele, há um frenesi de saque de criptoativos para wallets autocustodiados. E segundo ele, a maioria das pessoas, para ele 99% das pessoas, não sabem autocustodiar com segurança ativos criptos. Para ele, a maioria das pessoas ou vão perder as private keys ou vão acabar expondo as private keys a terceiros, o que acabaria impondo a perda dos criptoativos. Para ele é um desafio do nível de uma alfabetização mundial, vamos colocar assim. As pessoas teriam que ser alfabetizadas do zero para entender como funciona um wallet autocustodiado e como as criptos podem ser guardadas em um wallet como esse de forma segura. Para quem não sabe nada sobre isso, sobre autocustódia, basta assinar o Clube Ouro ou comprar o curso de autocustódia aqui do canal. Mas o fato é que o mundo está vivendo uma verdadeira revolução. Segundo ele, esse frenesi de autocustódia vai colocar os entusiastas do mundo cripto e os usuários em contato direto com as blockchains, o que vai determinar uma mega expansão do mundo cripto na próxima pernada. Mas para ele, para o CZ, essa autocustódia de forma assodada pode sim causar sérios prejuízos para quem não entende exatamente como funciona um wallet autocustodiado e como se deve guardar com segurança uma private key ou as private keys dos diversos ativos. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o Banco Central Europeu, também a exemplo do Banco Central norte-americano, vai reduzir o ritmo de caminhada, mas prospecta um target final na taxa de juros mais longo, exatamente como o Federal Reserve. E está preparando o terreno para um quantitative tightening, um aperto quantitativo. É o que está acontecendo basicamente também nos Estados Unidos. E a diplomacia norte-americana alertou a Casa Branca acerca da crescente influência chinesa no continente africano. E o Joe Biden, cedendo à pressão dos órgãos de diplomacia americana, pretende injetar não só dinheiro, mas presença e energia norte-americana no continente africano. Os Estados Unidos estariam pelo menos 15 anos atrasados com relação à mega expansão chinesa no continente africano. Basicamente, os chineses financiam tudo por lá e a presença corporativa empresarial chinesa deixou os Estados Unidos muito atrasado nessa corrida pela conquista do continente africano, que vai ser o último continente do planeta a sofrer um colapso populacional. O colapso populacional do planeta deve acontecer lá por 2080, 2090, no máximo até 2100, a curva de crescimento populacional do planeta vai colapsar. E a África será o último continente a colapsar. Provavelmente será o motor econômico das duas últimas décadas desse século. E os Estados Unidos estariam muito atrasados nessa corrida maluca. E a obra clássica de Paul Cézanne, A Natureza Morta com Pão e Ovos, guardava um segredo há mais de 160 anos. Essa obra foi pintada em 1865 e a curadora do Museu de Arte de Cincinnati, analisando com mais cuidado essa obra original, percebeu que o quadro poderia ter sido pintado numa tela já pintada. E ela então resolveu fazer uma ressonância magnética, um raio-x da tela, e descobriu que por trás da clássica pintura havia uma outra pintura, o autorretrato de Paul Cézanne.
agora a obra passa a ter um valor assim descomunal, não só do ponto de vista histórico-cultural, mas também do ponto de vista econômico. Agora virou um frenesi para poder investigar a pintura por trás da pintura. Enfim, gente, a BTC segue acumulando. Agora a gente encontrou uma laje brutal, que foi esse suporte aqui testado várias vezes, e é normal bater num suporte desse com a memória do mercado fixada nesse patamar. Então a gente recuou, não perdemos a nuvem, a gente continua incursionado para dentro da nuvem. O corpo real de hoje testou a base da nuvem, mas segue fixado dentro da nuvem. A próxima tentativa de transpasse dessa laje deve acontecer nos próximos 2 ou 3 candles. Normalmente na primeira tentativa a gente não consegue superar uma laje como essa, mas a partir da segunda e terceira já fica mais factível. Na projeção, a nebulosidade avermelhada vai estreitando rapidamente, o que indicia que vem aí uma bela nebulosidade esverdeada com controle do ativo, no caso a BTC, pelos compradores. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, vou fazer Polkadot, Kusama. Kusama sentiu bastante essa resistência suportada pela BTC, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.